Boa noite não, ainda boa tarde, né? Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje é 23 de maio de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? Nós estamos ainda no capítulo 3º, Excelso Canto, e vamos ver se hoje a gente consegue finalmente encerrar esse capítulo maravilhoso, né? Então, vamos iniciar aqui agradecendo a Deus, agradecendo... Um minutinho, gente. Vamos iniciar aqui o nosso estudo. Eu já desliguei, era da Luzia, eu desliguei já. É porque senão dá microfonia. Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo agradecendo sempre a Deus a oportunidade que Ele nos concede, de estarmos reunidos aqui para estudar essa doutrina abençoada. Aonde nós vamos começar é aqui. Logo prossegue, né? Eu vou ler sempre um pedacinho anterior. Logo prossegue o mestre, como a completar o augusto ensino, antes que ele complete. Está de novo ligado aí. Da Luzia? Era da Luzia. É que se liga o microfone, Luzia, ele dá microfonia. Agora está desligado, eu desliguei. Eu desliguei. Então, ele diz aqui, né? Logo prossegue o mestre, como a contemplar o augusto ensino, quer dizer, o ensino bonito, né, maravilhoso. Aonde está a página que eu também já desmarcou aqui? Qual é o seu? 56. Página 56, esse é o livro novo. Então, Obrigada. volta aqui, vou de novo, porque logo prossegue o mestre como a contemplar o augusto ensino, antes que a incompreensão assole. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Lembrando que pacificador é aquele que possui a força criadora de estabelecer ou restabelecer um estado ou uma atitude permanente de paz no meio de qualquer campo de batalha e disputa. Mas, como dizem os amigos espirituais, não é, em primeiro lugar, pacificador aquele que estabelece a paz fora, mas sim aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Esse é o verdadeiro pacificador. Aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo, né? Então, vamos continuando aqui. Esparzi a paz, enquanto o pensamento geral é tumultuar a tranquilidade. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 27. Esparzir a paz, espalhar a paz, enquanto o pensamento geral. Qual é o pensamento geral, infelizmente, do mundo? Né? É tumultuar a tranquilidade. Infelizmente, nós ainda vivemos isso. Vocês querem ver um exemplo? Nós estamos passando por esse problema terrível lá no Rio Grande do Sul. Enquanto muitos, graças a Deus, estão trabalhando para tentar levar um consolo, um pouco de tranquilidade àquela população, há também um grande número de pessoas fabricando fake news. E essas fake news levam o quê? Tumulto e intranquilidade às pessoas que estão passando por aquele momento. Por isso que ele fala aqui, ó, esparzir a paz. É o trabalho do bem-aventurado, do pacificador. Enquanto, infelizmente, o pensamento geral de muitas pessoas é tumultuar a tranquilidade. A gente está vendo isso. Um monte de gente espalhando mentiras. Mentiras. Entendeu?
espalhando mentiras, levando tranquilidade às pessoas. Enquanto o governo lá do Rio Grande do Sul está dizendo para a população: olha, eu sei que vocês voltaram para as casas de vocês, mas agora é hora de sair novamente, porque é risco de inundação. As fake news estão dizendo o quê? Que é para ficar, porque o governo vai tomar a casa de quem deixar a casa abandonada. E muita gente acredita e não sai. E aí vem a água, o que acontece? Hoje mesmo deu a notícia, uma senhora e o filho foram resgatados depois de ficarem 5 dias presos no telhado dentro de casa, porque eles não saíram na hora que deviam ter saído. Olha a situação. Né? Então, continua aqui a Amélia Rodrigues. Herdarão a terra os filhos de Deus, porque estes mansos e cordatos serão brandos de coração. E quem é esse manso e cordato de coração? É aquele que desistiu de qualquer violência, tanto física como mental, e as substituiu pela força do Espírito. Então, o manso e o cordato é aquele que descobriu que a violência não é o melhor caminho. Tá? Esse é o manso e cordato. É aquele que descobriu e substituiu essa violência, tanto física como mental, pela força do Espírito. E ela continua aqui: brandura, que é coragem de enfrentar o forte, sem o temor, submeter-se sem ceder ao império da força, dominar a ira e vencer-se para pacificar. Às vezes você vê isso até dentro da família, quando alguém sofre uma violência e a pessoa pergunta para ele assim: e o que você fez? Né? Como foi a sua reação? A pessoa diz: eu deixei para lá. Que deixou para lá? Cara, aí aquelas frases, né? Carinha que mamãe beijou, ninguém mete a mão. Você tem que ir lá e mostrar. Não tem aquele pai que dizia: se chegar em casa chorando, ainda apanha mais. Vai lá e resolve. Bater, bate de novo. Então, às vezes, aquele que é cordato recebeu agressão, mas olhou e disse assim: não vale a pena reagir. É chamado de covarde, de sangue de barata. Não tem esses adjetivos, essas qualificações que as pessoas dão? E muitas vezes não reagir à violência é um ato de coragem. É um Muito ato maior do que, de repente, se reagisse. Exatamente. Porque o ato de coragem de forma branda exige muito mais da pessoa. Exatamente. E É aí, um autocontrole muito grande. a coragem de saber que vai ser vítima da crítica das outras pessoas, que não mostrou que era homem, entendeu? Não mostrou que era macho. É a cultura machista, né? A cultura machista ainda Justo. impera, ainda impera. Alfa, né? O macho alfa vai lá, resolve, né? Então, brandura, diz a Amélia, que é coragem de enfrentar o forte, sem o temer, submeter-se sem ceder ao império da força, dominar a ira e vencer-se para pacificar. Quantas vezes o mestre fora de energia sem limite, ante a hipocrisia e a maldade, agiu com energia sem limite ante a hipocrisia e maldade, quanto muitas vezes ele se dirigia, vai ser até tema da palestra de hoje, aos fariseus. Ele era firme, sem temer, né? Porque eu acho que aí, Rose, é o que a gente diz, né? Altivez e amor. É altivo, mas com amor. Meu amor, Então, ele fala aqui, conservando a austeridade sem violência e firmeza de ação sem mesclas de ódio, vigor
não dureza, força moral, não desequilíbrio emocional. Aí a gente vai botar aqui, ó, Livro dos Médios, 254, se eu não me engano, 254, questão 279, lembra? Que nós falamos aqui da ascendência moral? Nós falamos hoje aqui da ascendência moral, né? Você tem essa ascendência moral, né? Lá está lá do 254, no item quinto, né? O que ele fala aqui, força moral, não desequilíbrio emocional, que às vezes a pessoa vai reagir, não, porque eu tenho. Aí é através do desequilíbrio emocional. E aí vai tomar uma atitude que vai se arrepender amargamente o resto da vida. Ou senão vai se igualar ao agressor. Vai Exatamente. agredir da mesma maneira. Exatamente. Então, é o que ela fala aqui. Quantas vezes o mestre, fora de energia sem limite, ante a hipocrisia e a maldade, conservando a austeridade sem violência, porque é difícil ser austero sem ser violento, firmeza de ação sem mesclas de ódio, vigor, não dureza, força moral, como está no livro dos médios, 254, na questão quinta, e na questão 279, e não desequilíbrio emocional. Expor sem impor. Expor a sua ideia sem querer impor a sua ideia às pessoas. Clarear as mentes, quer dizer, ensinar a esclarecer sem as subornar ou submeter, conduzir sem escravizar. Porque às vezes a pessoa quer clarear as mentes, esclarecer, mas fazer um suborninho, né? Segue o que eu estou dizendo, que você vai ser muito mais feliz. Fica ao meu lado, que a minha doutrina é que está certa. Né? Todos os homens têm necessidade da brandura, diz Amélia Rodrigues. Amam e precisam do amor. Identificam e não dispensam a bondade. Conhecem e são ávidos de pacificação. Todos os homens têm necessidade dessa brandura, né? Os poderosos passam e as sombras dos tempos envolvem-nos. Lá no livro Emmanuel, no capítulo 27, Emmanuel diz assim, porque ele diz aqui, ó, os poderosos passam e as sombras dos tempos envolvem-nos e eles são esquecidos. E Emmanuel diz assim, esses poderosos não conseguem viver na memória dos pósteros, porque as sombras os envolvem e eles se apagam, eles desaparecem. Então, eles não conseguem viver na memória dos pósteros. A veneração da posteridade é uma galeria reservada aos que ofertaram à humanidade o fruto abençoado de seus sacrifícios e dores. Achei isso fantástico. A galeria da posteridade, tá? Então, a veneração da posteridade é uma galeria reservada aos que ofertaram à humanidade o fruto abençoado dos seus sacrifícios e dores. Hoje, falando dessa veneração da posteridade, dessa galeria, nós temos Sócrates, que está nessa galeria da posteridade, não está? Platão, Aristóteles, Pitágoras. Mas alguém lembra de quem foi o sexto César romano? Alguém lembra quem é aquele César que destruiu uma cidade inteira? Alguém César que lembra que foi aquele rei que mandou destruir, que foi tão poderoso, que mandou destruir tudo? Ninguém lembra, porque é o que eles aqui, os poderosos passam e as sombras dos tempos envolvem-nos. Por isso que Emmanuel falou, esses não conseguem viver na memória dos pósteros. A veneração da posteridade é uma galeria reservada aos que ofertaram à humanidade o fruto abnegado dos seus sacrifícios e dores.
São esses que vão ficar na nossa lembrança. Esses é que ficarão na nossa lembrança. Aí continua aqui a Amélia Rodrigues. Ficarão com eles e conosco a paz que lhes outorgamos, a cordura com que os recebemos, a benevolência com que os tratamos, embora nos espeziem e firam. Então, esses poderosos poderão nos espezinhar, poderão nos agredir. Mas o que é que nós devemos dar a eles? A brandura, o amor, a bondade, entendeu? A nossa paz. Eles poderão nos dar o que eles têm, porque eles só podem ofertar o que eles têm, não é verdade? Eles só podem nos ofertar o que eles têm. O que eles têm? É a violência dentro deles. Alguém espera de um violento, quanto mais um ato de brandura? Não. O que ele poderia dar? O que o Nero poderia oferecer? Vamos lá, bem no passado. Alguém poderia esperar de um Nero, de um Calígula, algo diferente do que eles davam para a sociedade? Para um inquisidor, eu ia até usar o nome de um aqui, mas nem vou usar, porque eu tenho uma amiga que dizia que o nome dele nem merecia ser citado, até para a gente não suscitar outras questões. Um inquisidor desse terrível, o que você espera dele? Um ato de bondade para com aquelas vítimas que eles torturavam? Quando a pessoa estava esbagaçada de tanta tortura, aí eles ou matavam, esquartejavam ou jogavam na fogueira? Claro que não. Eles só podiam dar aquilo que eles tinham, a violência. Em contrapartida, o que é que eles receberam? Né? Agora, se você não é um violento, mesmo recebendo agressão, a violência, o que você tem que devolver? O que você tem que dar? A sua brandura para ele. Por isso que ela diz aqui, ficarão com eles e conosco a paz que lhes outorgamos. Eu vos dou, lembra? Alguém lembra dessa frase? Eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz, mas eu estou dando, mas ela também fica comigo. Entendeu? Eu vos dou a minha paz. Então, ficarão com eles e conosco o que lhes outorgamos, a cordura com que os recebemos, a benevolência com que o tratarmos, embora nos espeziem e firam. Aí também a recíproca é verdadeira. Ele dá a violência dele, mas a violência dele fica com ele também. E cada um atrai aquilo que dá, não é? Herdarão a terra, filhos de Deus, os mansos e os cordatos. Então, lembrando sempre isso, que pacificador, no sentido real da palavra, é aquele que estabelece a paz, né? Entre os litigantes, esse também é um pacificador, né? É aquele que estabelece ou restabelece o Estado, uma atitude permanente de paz, no meio de qualquer batalha ou disputa. É também um pacificador. Mas o verdadeiro pacificador é aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Então, aquele que consegue estabelecer e estabilizar a paz dentro de si mesmo, esse é o verdadeiro pacificador. Porque se você não tiver a paz dentro de você estabelecida, você não vai conseguir levar paz a nenhum lugar. A nenhum lugar. Por isso que diz, começa em nós, né? Prossigamos aqui. E num átimo quer dizer porção mínima, né? Em um átimo diminuto, eternidade além do tempo, infinito além do espaço, conclui afetuoso Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Essa justiça quer dizer atitude justa e reta do homem para com Deus. William, você já achou onde a gente está? Você está com o livro ou está no PDF? Não, estou no PDF. Eu estou tentando achar ainda. Estou tentando achar. Alguém está aí com o PDF? Porque eu estou em Brasília e não trouxe o livro. O capítulo 3 é Celso Canto. Ah, tá bom. Melhor, já me achei. Vou me achar aqui. No final. Quer ver? Tá, Tem umas 2 folhas para acabar, tá? tá bom. Final, Obrigado. procurando, vai de trás para frente no capítulo 3. Aí ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Então, essa justiça quer dizer atitude justa e reta do homem para com Deus. Aventura não é doação gratuita, como a paz não se revela a dor no vão. O sofrimento consequente à perseguição é dádiva que reclama o espírito de paz, prodigalizando a aventura. O perseguidor é infeliz, infelicitador. Enfermo faz-se calceta, rebelde, né? Desvairado, alicia os sequazes do próprio primitivismo, em que se enfurna e com que investe. Em todas as épocas, a honra sofre labelos e experimenta vitupérios, agressões, né? Os heróis da verdade silenciam no potro a vibração do corpo que padece, enquanto o apulpo ruge ensurdecedora zombaria. A justiça tem seus mártires, que fecundam a terra, sáfara, para a primícia da verdade. Deles é o reino dos céus. De todos aqueles que sofreram injustiça, né? A agressão, que inocentes sofreram por fidelidade à justiça divina. Aí, nesse livro do Humberto Roden, Sermão da Montanha, ele vai dizer assim: o homem justo é o que se guia invariavelmente pelos 2 grandes mandamentos, o amor a Deus e a caridade ao próximo. Mas será possível que alguém sofra perseguição por causa dessa justiça, por causa da sua santidade? O Evangelho de Jesus está repleto de afirmações dessa natureza, e a experiência multissecular o confirma. Por causa do meu nome, diz Jesus, por causa do meu nome, sereis odiados a todos, de todos. E chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Arrastar-vos-ão perante reis e governadores e sinagogas, mas não vos perturbeis, de Jesus, porque o servo não está acima de seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vós hão de perseguir. Os inimigos do homem são seus companheiros de casa, né? E depois ele vai dizer assim... Esse trechinho do Roden está em que capítulo, Rose? 9. Bem-aventurados que Capítulo 9. sofrem perseguição por causa da justiça. Humberto Roden, capítulo 9. E depois ele vai dizer assim, ainda no capítulo 9, o homem justo é perseguido por causa da sua espiritualidade, tanto pelos indivíduos menos espirituais, como também pelas sociedades organizadas, que necessitam de massa e de tradição para a sua sobrevivência. Mas, apesar de tudo, ele vive num ambiente de paz e felicidade, porque está na comunhão dos santos. Bem-aventurado dele é o reino dos céus. O reino dos céus, porém, está dentro de vós, né? Porque o reino dos céus está dentro de nós, não está em outro lugar. Continuando aqui com Amélia Rodrigues. A túnica de luz, encontrou, William? A túnica de luz solar é uma coroa dos cabeços elevados dos montes, além, exuberantes no entardecer. Lá embaixo, na campina ampla, a claridade baila nas sombras do arvoredo e, no ocaso, resplende o festival glorioso do crepúsculo em delineamento. Porque Jesus tinha acabado de fazer, estava fazendo o Sermão da Montanha, né?
A respiração entrecortada em todos os peitos, por surdas exclamações, e a pulsação arrítmica enregela os corpos em tensão. Ele parece afagar a multidão, porque ele estava fazendo aquela palestra, né? Aquele sermão, e as pessoas estavam ali extasiadas ouvindo Jesus falar. E aí, ele parece afagar a multidão, e num gesto que imprime com os braços abertos e as mãos como asas de luz, presta a desferir o voo, clama, Jesus clama, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Foi aquilo que o Humberto Roder falou. Se perseguiram a ele, por que não vão perseguir a nós, né? Ainda mais se a gente estiver falando do Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos aqueles que pregaram a paz e o amor foram perseguidos. E hoje não é muito diferente. Se você falar do bem, do amor, da não violência, de contra a pena de morte, o pessoal olha para você, ri e diz assim, tá bom, tá bom, tá bom. A gente sabe, até dentro do meio espírita, tá, gente? Até dentro do meio espírita. Se você for contra a liberação do uso de armas, também você é criticado. Aí o pessoal diz assim, eu sou cristão. Ué, mas você é a favor da pena de morte? Eu sou cristão. Você é a favor do uso de armas? Eu não estou falando do uso de armas pela polícia, nem pelo exército, nem pela aeronáutica, pela marinha, porque a arma é para ser usada por quem sabe, tem que estar preparado para si. As forças, né? As forças policiais, as forças militares. Agora, Fulaninho, e é doido para ter um 38. Na época que estava aquela coisa de liberar arma, eu tinha uma amiga que ela falou, ai, assim que o sujeito lá tomar posse, que não aconteceu, graças a Deus, e ele liberar, eu vou comprar meu 38. Aí eu falei para ela, eu sei que é o 38, que meu pai era militar, meu pai tinha lá uma arma dele, que meu pai era oficial do exército. Tinha, porque tinha porta de arma, aquela coisa toda. Aí eu olhei para ela e falei assim, você sabe que é o 38? Você sabe manejar o 38? E eu lembro do curso para aprender a tirar, mas eu vou comprar o meu 38. Aí eu fiquei pensando assim, será que ela acha que compra 38 na farmácia? Então, muita gente ficou frustrada, hein? Muita gente ficou frustrada, porque não pôde comprar, nem sei se ainda tem a tal da 45, né? Ou só a pistola, teve aquela automática aí também, né? Todo mundo queria até metralhadora e outras coisas mais. Cara, um monte de gente frustrada, né? Então, gente, aí as pessoas, todo mundo é religioso. Então, diz aqui, o sacrifício como coroamento da fé em testemunha a convicção. Aí eu dava vontade de pensar, você imaginou Jesus com 38 na cintura? Pensa bem. Se você é a favor da liberação, você se diz espírita, da outra religião a gente não vai falar. Você é espírita e pensa Jesus com 38 na cintura. Pensa. Claro, mas, gente, eu ouvi espírita falar sobre a pena de morte. Não, pena não é para todo mundo, mas para aqueles crimes mais hediondos. Pena de morte para os criminosos mais hediondos. Gente, pelo amor de Deus, não interessa ser mais hediondo ou menos hediondo. É uma vida. E alguém perguntou para você se Deus o convidou para ajudá-lo na administração do universo? Não é? E você esqueceu que o criminoso mais hediondo é filho muito amado de Deus? Aí, nessa altura que você disse, o cara deu uma síncope. O cara tem uma síncope. Porque falar que o criminoso mais hediondo é um filho muito amado de Deus, tem fogueira. Se tem, você vai para ela, porque você disse isso. Não é? Você disse isso. Então, Mas a pessoa espírita tinha conhecimento, porque não é possível. trabalhadores espírita, muitos. Meu Deus. Muitos. Não foi um, não foi dois, não foi três, né? O sacrifício como coroamento da fé em testemunha a convicção. Dar direito aos outros de errarem, não se permite, porém, errar. Então, é aquela coisa. O outro errou, você, desculpa, você errou,
Você tem que ser duro com você. Tanto que o Evangelho tem uma parte que fala sobre isso, né? Se você tem que ser duro com alguém, seja com você mesmo, né? Errou, corrija-se. E seja brando com o outro. Ser puro sem aparatos de externa pureza. Mentindo os agressores perseguirem. Tranquilo o agredido permanecer inatingível. A lama da mentira não inodou o vinitente da pureza. Mãos limpas de crimes, coração puro, espírito reto. Os vanguardeiros da verdade encontram-se tão empenhados na extensão do lídimo ideal, né? O lídimo é considerado como verdadeiro, né? Os vanguardeiros da verdade encontram-se tão empenhados na extensão do lídimo ideal que não tem tempo para desídia, para negligência, ociosidade, incúria, desleixo, nem a chicana, que é ardil trama, não se lembram de defender a honra. Quem é o vanguardeiro da verdade não bate no peito, eu tenho que defender minha honra. Que a gente escuta muito isso, né? Não, o cara me ofendeu, eu tenho que lavar, enxaguar e torcer a minha honra, né? Minha honra não pode ficar maculada. Aí ele corre com a prática da violência porque tem que lavar e enxaguar a honra dele com sangue. O verdadeiro vanguardeiro da verdade não se preocupa com isso. Não recordam de justificar os atos que as conveniências humanas mordazes apupam, exigem, né? Estão a serviço da causa do Cristo. O vanguardeiro da verdade, ele está a serviço da causa do Cristo, estendendo as dimensões imensuráveis do amor. Sua abnegação e conduta falam mais expressivamente do que suas palavras. Sua honra é o verdadeiro amor. Sua defesa e argumentos, o silêncio, resposta aos perseguidos que foram antes. Exultam na gleba da retidão, fazendo o que devem e não o que lhes convém fazer. A glória dos lutadores é a honra do serviço, e sua auréola, o suor do dever. Exultai, alegrai, já não há dúvidas àquela hora. Toda a epopeia da humanidade canta no Sermão do Monte. Então, tudo aquilo que o homem de bem precisa fazer para instalar o reino de Deus dentro de si e servir ao Cristo está contido no Sermão do Monte. Por isso que Gandhi falou que se todos os livros religiosos do mundo desaparecerem, só sobrar o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Porque toda a epopeia da humanidade canta no Sermão do Monte. O amor, em sua mais alta expressão, aí tem sua fonte inexaurível e eterna. Perpassam no ar os aromas da natureza e o vento da tarde entoa os soaus onomatopaicos. A pausa se alonga, as emoções explodem em festa de paz e esperança, e ele, Jesus, prossegue. Novas hipérboles. Hipérboles são figuras de linguagem, né? Que consiste na ênfase resultante de um exagero deliberado, né? E a hipálage ela é muito interessante. É um recurso linguístico que consiste em associar uma palavra a uma particularidade que pertence semanticamente a outra palavra, na mesma frase. Quer ver? Você entende bem o que é uma hipálage? Quando a gente diz assim, ó, as vizinhas das janelas fofoqueiras. Ah, lá estão as duas vizinhas das janelas fofoqueiras. Você está dizendo que a janela é fofoqueira. Entendeu? Então, você está associando uma palavra, uma particularidade que pertence semanticamente a outra palavra na mesma frase. Quando o cara diz assim, a buzina impaciente do carro. Né? A buzina impaciente do carro. A buzina não é impaciente. Impaciente é o dono do carro. Ou então a pessoa fala, as vizinhas da janela fofoqueira. Não é a janela que é fofoqueira, é as vizinhas. Isso que é hipálage. Então, aqui vai ter várias frases de Jesus que vão ter esses recursos linguísticos, hipérbole, dando ênfase, e essas
e pages, né? Expressam os exódios cadentes da verdade, como 1000 vozes em harmonia, numa só voz única ouvida. Então, a gente vai ler agora as palavras de Jesus usando esses recursos linguísticos. Sois o sal da terra. Olha aí uma hipálage. Sois o sal da terra. Sois a luz do mundo. Não cuideis que vim destruir a lei. Ide reconciliar-vos com vosso irmão. Não cometais adultérios, nem escandalizeis. Não jureis. Não resistais ao mal. Amai ao vosso próximo, aos vossos inimigos. Sede perfeitos. Orai assim, Pai nosso que estás nos céus. Não ajunteis tesouros da terra. O céu resplandece no ouro do poente. Miríades de sons se elevam na sinfonia do entardecer. Aconchegados, tocam-se alguns da multidão, como a se ampararem uns da fraqueza dos outros, em união e identidade. As pessoas que estão ouvindo Jesus falar, né? O poema prossegue vibrante. Não há tempo a perder. Ninguém pode servir a dois senhores, continua falando Jesus. Olhai os lírios do campo e as aves do céu. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, não julgueis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Entrai pela porta estreita, cautelai-vos contra os falsos profetas. Reclama-se o infinito de astros, tremelos o poente, um grande silêncio se abate sobre a montanha. A multidão abalada se movimenta em dispersão. Os corações estão em festa e dor. As mentes ardem em febre estranha. O futuro os aguarda. Não muito longe, o amanhã convidará todos aqueles ouvintes ao testemunho em postes e presídios. Grande parte daqueles que estavam ouvindo o Sermão da Montanha, não muito tempo depois, porque eles são os que vão seguir o Cristo, acabarão sendo mortos, né? Nas cruzes, nos postes, nos presídios, entre feras, nos campos de batalha do mundo, nos sórdidos pavimentos da aflição, como herdeiros legítimos do reino de Deus. Diante dos olhos... Ô, Rose, Oi, fale, meu. essas hipérboles, né, que foi lida, você vê que em 3 anos de ministério, quanta beleza, né? Exato. Ele aproveitou o tempo da forma mais eficiente. Cada palavra tinha um significado, cada ato tinha um significado. Então, em 3 anos de ministério, quanta coisa. Quando ele diz, né, sois a luz do mundo, isso é uma hipérbole, né? Sois a luz do mundo, né? É aquela ênfase. Então, o que a criatura pensa? Nossa, eu sou a luz do... Sois a luz do mundo. Né? Um exagero deliberado, né? Sois a luz do mundo, né? Sois o sal da terra. Então, são coisas que ele dizia para fazer as pessoas perceberem o quanto elas são importantes, o quanto o espírito é importante, o quanto o estar ali trabalhando, cumprindo com a sua missão é importante. E isso tudo vai hoje. Nós estamos aqui. Nossa situação hoje, nossa posição é importante. Cada um de nós tem uma missão. Mas as pessoas, ou têm medo da palavra missão, ou não acreditam, porque acham que missão são os grandes. Espírito de missão. Não, todos temos missões. As missões são adequadas ao nosso grau evolutivo. Mas É o que chama, né, Rose, do nosso papel na obra da criação. exatamente, todos nós temos um papel na obra da criação, né? Então, ele está dizendo aqui, os corações estão em festa e em dor. O futuro os aguarda. Não muito dali, o amanhã convidará todos aqueles que seguiram Jesus aos testemunho em postes e presídios, entre feras, nos campos de batalha do mundo, nos sórdidos pavimentos da aflição, como herdeiros legítimos do reino de Deus.
Diante dos olhos do Rabi se desenham as cenas das lutas sangrentas pelos séculos afora, o que estava para acontecer, para a implantação daqueles ensinos no mundo. Jesus, depois de terminar o seu grande poema, que foi o Sermão do Monte, desceu, seguiu adiante, enquanto alguns murmuravam sobre a sua autoridade. É quase noite, né? Os astros cintilam expressivamente como testemunhas silenciosas sempre presentes. Esse canto de Jesus, esse poema de Jesus ficou eternizado. A Carta Magna foi apresentada. O Sermão da Montanha é a Carta Magna do Evangelho. Tá? É a Carta Magna do Evangelho. A Carta Magna foi apresentada por Jesus, quando ele recita o Sermão do Monte. É o que nós vamos estudar. Assim que a gente terminar de estudar o livro de Emmanuel, é o Sermão do Monte, né? Acredito que daqui a um mês ou quase 2, termina o livro do Emmanuel e a gente vai começar a estudar o Sermão do Monte. A Carta Magna foi apresentada, as boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O Sermão da Montanha são o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego clássico e o ômega é a última letra, né, do alfabeto grego clássico. A tradição cristã assimila frequentemente Deus ao alfa e ao ômega. Este conjunto simboliza a eternidade de Deus. Então, normalmente, a tradição cristã assimila Deus ao alfa e ao ômega. Primeira letra do alfabeto grego clássico e o ômega, a última letra do... Né? Então, eles aqui, o Sermão da Montanha são o alfa e é o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Nenhum cristão, depois de ouvir, estudar, conhecer o Sermão da Montanha, pode cultivar o mal. Jamais se repetirá. O fasto ficará assinalado para todo sempre. Não há necessidade de outro sermão vir substituir o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha é a palavra de Deus transmitida por Jesus. Ele é eterno. A história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem redimido com o Filho do Homem redentor. Então, quando nós chegarmos ao fim da nossa caminhada, quer dizer, não é o fim da caminhada, porque a caminhada é eterna, mas quando nós concluirmos a nossa missão, e qual é a nossa missão? Está lá no livro dos Espíritos, a questão 115. Vamos criados simples e ignorantes, Deus nos auxilia no nosso processo evolutivo, até que um dia a gente possa, ao nos tornarmos espíritos perfeitos, nos aproximarmos de Deus. Essa é a nossa missão. É a nossa missão. No momento em que nos tornarmos espíritos puros e estivermos próximos a Deus, estaremos também, o quê? Próximos do Redentor, né? E aí será o encontro do redimido com o Redentor. Né? Então é lindo isso aqui. A história concluirá esse canto do sermão nos confins da eternidade, no reencontro do futuro do homem redimido com o Filho do Homem Redentor. Lindo esse capítulo, né, gente? O capítulo 3 é Celso Canto, maravilhoso, maravilhoso. E semana que vem, que será dia 30, né, nós iniciaremos o capítulo que trata, capítulo 4, Nicodemos, o amigo. Interessante que a palestra de hoje, eu não sei se o palestrante vai tocar nesse assunto, mas ela fala muito do Nicodemos, né? Será necessário nascer da água, né? Então, é Nicodemos e Jesus, o fariseu, e o mestre conversando, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí? Tem mais alguma coisinha aí? Alguém? Eu acho que veio bem, esclareceu bem aqui a Amélia Rodrigues, né? Esse estudo maravilhoso, maravilhoso, e ela é, como diz, uma poetisa do Evangelho, né? Ela é a poetisa do Evangelho. Então, meus irmãos, estamos encerrando agora, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus,
por tudo isso que nós temos recebido, e olha que nós temos recebido muito, e uma gente tem certeza que tem recebido muito, é para a gente ficar com as antenas bem ligadas, né? Porque há uma razão para isso. E a gente vê que a gente está sempre falando sobre essas questões, então que, principalmente quando a gente está falando de ascendência moral, né, autoevangelização, os tempos são chegados. Então a gente tem que se colocar numa posição bem clara, né? Não importa se as pedras vão cair na nossa cabeça, mas a gente precisa seguir o Cristo, sempre. Então, gente, nossa palestra de hoje, capítulo 4, Nascer de Novo, tá? Item 8 até, do item 8 até o item 12, até o item, desculpe, do capítulo 4, do item 4, 1 a 8, do item 1 a 8. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que vai ser o estudo da semana que vem. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Evangelho, capítulo 4, itens 1 até 8. Quem vai fazer a nossa palestra é o nosso irmão Cosme Deolindo, tá? Então, vamos dar uma paradinha agora, e daqui a pouco, quando for 18h40, a gente retorna para a nossa palestra pública, que eu tenho certeza que vai ser belíssima, que o tema é maravilhoso. Bom, e não esqueça do nosso painel sobre dependência química, tá? Um palestrante está aqui, dia 10, é com ele mesmo a conversa. Estaremos, divulga, tá, William? E lá entre o seu pessoal lá. Depois eu mando. Ah, tá bom. Vamos dar uma Tá paradinha. ótimo.